Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, levante a mão e dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, no versículo de número 42. Nós vamos ler alguns versículos da santa e maravilhosa palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos de número 42 ao versículo de número 47. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 42 ao versículo de número 47. É um livro bem fácil de todos nós conseguimos encontrar, que fica no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos de número 42 ao versículo de número 47. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 42 ao 47. Quem encontrou, diga um amém. Amém. Que diz assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil presença. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço a gentileza de todos vocês que prestem atenção, procurem não ficar andando muito no decorrer enquanto nós estivermos ministrando a palavra do Senhor, porque nós precisamos de vossas atenções para que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta noite por intermédio de sua santa, bendita e gloriosa palavra. A Bíblia Sagrada vai nos contar a história de um povo como este que esteve presenciando, melhor dizendo, e muitos inúmeros milagres da parte do Senhor aqui nesta terra. Como este que se chamava o povo de Israel, o povo que era escolhido do Deus Todo-Poderoso. Foi este povo que certamente viu Deus abrir o Mar Vermelho. Foi este povo que viu Deus certamente tirar o próprio Deus tirar água da rocha. Foi este povo que viu o próprio Deus fazer milagres diretamente lá na cidade de Jericó, aonde as muralhas caíram de cima para baixo. Foi este povo o qual certamente andou durante pelo menos aí 40 dias e 40 noites, ou por que não dizer 40 anos em um deserto causticante, aonde de dia estava uma coluna de nuvem e à noite estava ali uma coluna de fogo. E enquanto o povo de Israel presenciava estes milagres, chegou o momento em que o próprio Deus, ele fez questão de substituir o líder do povo de Israel, que se chamava Moisés, e logo depois passou a ser Josué. E este Josué depois, em seguida, coloca o povo na terra, ou seja, no campo de todo Israel, de toda a terra prometida, e dali por diante o povo de Israel começa a conquistar aquela terra que manava leite e mel, coisa que não era fácil. Mas a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, vai nos refletir e vai nos dizer que chegou um período em que Deus, ele passou todo o seu controle do povo de Israel, ali diretamente de Moisés para Josué, de Josué para os juízes, e dos juízes ali passou diretamente para os reis, e passando ali diretamente para os reis, houve um dos reis que era desobediente à palavra de Deus, que era Saul, e depois de Saul veio diretamente um homem que foi consagrado diante do Senhor, cujo nome se chamava Davi. Todos nós conhecemos a história
de Davi, o qual, quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ali Deus havia rejeitado o rei Saul e depois havia ungido a Davi para tomar conta do reinado de Israel. E quando Davi ele é ungido diretamente ali, diretamente por Samuel, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus passou a tomar conta da vida de Davi. Era Davi ali como um jovem, como um adolescente, um jovem franzino, de uma gentil presença, de um belo aspecto qual ele tinha. A Bíblia vai nos mostrar que era Davi tocando e dedilhando a sua harpa, e enquanto ele dedilhava a sua harpa, os espíritos malignos saíam da vida de Saul. E nesta noite eu quero dizer para você, se nesta noite você sente mal com alguma coisa que tenha acontecido na tua casa, ou na rua, ou no trabalho, tenha plena certeza que a presença de Deus, através dos hinos, a presença de Deus, através dos testemunhos, a presença de Deus, por intermédio da palavra de Deus, vai transmitir a paz que você precisa nessa noite, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado nos céus e na terra. Você acredita em crer isso? Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi foi ungido agora ao rei de Israel. Mas Davi sendo ungido rei de Israel, não foi tarefa fácil, não foi uma missão facilitada que Deus havia dado para Davi. Ou seja, Davi, ele chega a um período em que ali depois de estar com o rei Saul, o próprio pai de Davi, chamado Jessé, diz para ele: Davi, vai levar aqui pelo menos na guerra, aonde os seus irmãos estão, vai levar ali alguns mantimentos, alguns alimentos, algumas comidas para que os seus irmãos possam ali saciar a sua fome na guerra. E Davi pega a sua marmitinha, quem sabe na época, e leva ali diretamente para os seus irmãos que estavam na guerra, diretamente lá em Israel. E a Bíblia nos mostra que enquanto Davi estava caminhando, ele deixa todos os mantimentos ali. E quando ele está voltando, quem sabe, ele começa a ouvir a voz de um gigante filisteu que se chamava Golias. E Golias, durante pelo menos 40 dias e 40 noites, ele clamava dizendo: dai-me um homem para que vocês possam lutar comigo. Dai-me um homem. Você já parou para imaginar o que é uma pessoa ficar gritando 40 dias e 40 noites dizendo: dá-me um homem para que possa lutar comigo, dê-me um homem para que possa lutar comigo nessa guerra, dê-me um homem para que certamente todos vocês possam perder a guerra? Já parou para pensar o que é uma pessoa clamando a mesma coisa? Mas Davi, quando ouve aquele ruído, Davi, quando ouve aquele clamor, e Davi, quando começa a ouvir tudo que estava acontecendo ali, o próprio Davi chega ao ponto de dizer: quem é este homem filisteu, este ímpio, este incircunciso, que certamente está afrontando o exército do Deus vivo? Eu vou enfrentar esse homem e vou vencê-lo. Davi se apresenta diante do rei Saul, e o rei Saul pergunta para ele: Davi, qual é o seu histórico de guerra? E o próprio Davi diz: rei, não sou guerreiro, não tenho nenhum histórico de guerra. E o próprio rei Saul diz para Davi: Davi, este filisteu, este gigante, de aproximadamente 3 metros de altura, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E qual é a vez, qual é a chance, Davi, que você tem para vencer este gigante? E o próprio Davi começa ali a dar o seu histórico, começa a dar o seu currículo e a dizer: rei, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, que eu sou pastor de ovelhas, e enquanto veio o leão, eu peguei ele pela barba e o matei. Depois veio o urso, eu fui até ele e o matei também, porque ovelha do meu pai ninguém mexe de maneira nenhuma. Ei, você, meu irmão, você, minha irmã, hoje, a partir deste momento, você é a ovelha do aprisco do sumo pastor chamado Jesus de Nazaré. E nesse momento, enquanto você está aqui, igreja do Senhor, enquanto você está aqui, meu irmão e minha irmã, tenha plena certeza que demônio nenhum vai tocar na tua alma, inferno nenhum vai tocar diretamente em você e na tua família, porque tocando em você, está tocando nas meninas dos olhos do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluia! E a Bíblia nos diz que Davi mostra todo o currículo que ele tinha. Ei, matei um leão que queria pegar uma ovelhinha do meu pai e ele certamente morreu nas minhas mãos. Ei, estava ali certamente um urso que veio pegar a ovelhinha do meu pai e eu o matei também. A mesma coisa vai acontecer com este gigante filisteu de aproximadamente 3 metros
metros de altura. Davi era mais ou menos, quem sabe, um pouquinho maior do que o próprio Samuel ali, um pouquinho maior, ou seja, então, meus irmãos, quem sabe ali aproximadamente 1,5 metros de altura, mais ou menos, um pouquinho maior do que o Samuel. Então, observe, meus irmãos, de 1,5 metros aproximadamente, quem sabe, a 3 metros de altura, o gigante filisteu foi vencido. A Bíblia diz que Davi, ele vai, o próprio rei Saul, ele diz para Davi o seguinte: pois bem, você me mostrou esse seu currículo, que você, entre outras palavras, entre aspas, você é um guerreiro. Então vai, Davi, o Senhor seja contigo. Ele pega a sua armadura, coloca em Davi, e Davi começa a andar ali meio torto, quem sabe ali meio que troncho, e não consegue, tira, e ele fica ali com as suas roupas de pastor. Ele vai, pega o seu cajado, e depois o que acontece? Ele vai e pega ali a sua funda, que era semelhante, como nós conhecemos aqui no Nordeste, o estilingue, ou até mesmo uma peteca. Ele vai, pega ali 5 pedrinhas do Rio Jordão, e ele vai até aquele vale, tentando ali vencer aquele gigante filisteu. E na hora que ele chega naquele vale, este texto que nós lemos aqui nesta noite, nos mostra que o gigante Golias, o gigante filisteu, ele chegou ao ponto de escarnecer de Davi, de zombar de Davi, de blasfemar de Davi, dizendo: como é que este povo de Israel, estes hebreus, estes israelitas me mandam um menino para tentar me vencer? Ou seja, sou eu algum cachorro, sou eu algum cão, que ele vem comigo com cajado, com pau para tentar me vencer? Eu vou matar esse menino e vou dar a carne dele para as aves de rapina, para os urubus, para os corvos, para as águias, e quero ver que se esse povo não vai ser um povo cativo nas minhas mãos. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que enquanto Davi estava lá, ele chega ao ponto de dizer: gigante filisteu, olha aqui, Golias, eu quero te dizer uma coisa. Você pode vir blasfemar contra a minha pessoa, contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Deus dos exércitos. Você pode vir ali contra mim com espadas, com lanças, com escudos, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. O Senhor nesse mesmo dia vai me dar certamente a tua vida em minhas mãos. A Bíblia diz que Davi, ele vai e pega ali uma pedrinha, coloca ali na sua funda e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar, e lança na testa do gigante, e o gigante recebe a pedra. Foi numa velocidade tão violenta, meus irmãos e minhas irmãs, que a pedra foi na testa do gigante e cravou. Sabe o que é cravar? É diretamente, todos os irmãos aqui, quem sabe alguns ou outros não, principalmente as irmãs conhecem muito bem isso, quando se trata de você ter uma unha encravada. Já parou para pensar o que seja isso? Uma unha, quando está encravada ou na sua mão ou no seu pé, você bem sabe, é como se a unha estivesse entrando ali diretamente na carne, ou na cutícula ali da sua unha ou do seu dedão. Você, quem sabe um pouco a respeito de tudo isso. A mesma coisa aconteceu com o gigante filisteu. Davi, na hora que lançou a pedra foi, cravou, entrou na testa do gigante, e ele caiu de cima para baixo. Davi pega a sua espada, corta a sua cabeça, e quanto menos espera, Davi, ele pega com aquele peso qual ele tinha, pega aquela cabeça pesada e levanta diante do povo de Israel, dizendo: está aqui, povo de Israel, todos aqueles que certamente zombaram de mim, todos aqueles que duvidaram da minha pessoa, eu venci o gigante, está aqui a cabeça dele como meu troféu, está aqui a cabeça dele como um prêmio da parte do Senhor. Você nessa noite veio aqui, meu irmão, você nessa noite veio aqui, minha irmã, quem sabe você chegou aqui sendo uma fonte de dúvida do mundo aí fora, sendo um alvo de dúvida aí do mundo aí fora, mas tenha plena certeza, nesta noite, este gigante que está contra a tua vida, o gigante do desemprego, o gigante dos vícios, o gigante da enfermidade, o gigante das drogas, o gigante da doença, eu profetizo nesta noite sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, que em nome de Jesus, ele não vai cair por terra, ele já caiu para a glória do nome do Senhor, ele já caiu, e tudo quanto é tipo de mal, tudo quanto é tipo de demônio, tudo quanto é tipo de gigante, tudo quanto é tipo de doença, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus agora, para que o nome do Senhor esteja sempre diante de você, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, agora, quando ele coloca essa proposta diante do rei Saul, quanto menos espera agora,
Davi estava meio que no controle ali, por que não dizer do exército de Saul. Quando Davi ele chega ao ponto de dizer o seguinte: Rei, o Senhor ele me deu certamente um leão nas minhas mãos, me deu um urso nas minhas mãos e eu o matei, vou matar também esse gigante filisteu. E Saul chega para ele e diz: então vai em paz, meu filho, certamente o Senhor esteja e seja contigo. Sabe o que o rei Saul estava querendo dizer? Davi, eu vou pegar o meu exército de aproximadamente 3.000 soldados, 3.000 soldados de guerra, os meus soldados de elite, da tropa de elite, vou pegar eles e vou colocar na tua mão, então você se vira e por diante. Só que a Bíblia diz que os soldados na mão ali de Davi, que era ungido por Deus, o que aconteceu? Foi muito melhor, meus irmãos, Saul ter colocado os próprios soldados ali dele nas mãos de Davi, para que algo maravilhoso aconteça. O problema dessa humanidade que nós vemos hoje em dia, esse cenário nas mídias, dos jornais, dos campos da internet que nos mostra, tudo isso a humanidade está apresentando este caos, porque não está colocando os seus problemas, as suas dificuldades, as suas adversidades nas mãos daquele que pode todas as coisas, que é Jesus de Nazaré. Olha aqui para mim, por gentileza. Mas quem sabe você há de me perguntar: mas pastor Erasmo, eu posso comparar a pessoa de Davi com o próprio Jesus de Nazaré? É claro que sim, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Davi, ele era da tribo de Judá. O próprio Jesus, ele veio também da tribo de Judá. Então, se Jesus era da tribo de Judá, os irmãos podem perceber que no Novo Testamento, quando se trata a respeito do cego de Jericó, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que é o segundo Evangelho do Novo Testamento, lá vai nos dizer que o próprio cego de Jericó conhecia a genealogia de Jesus. Jesus estava passando e ele estava lá mendigando uma esmola. E na hora em que ele mendigava uma esmola, o que aconteceu? Ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Maria? Não, de jeito nenhum. Ele clama: Jesus, filho de José o carpinteiro? Não, de maneira nenhuma. Ele clama: Jesus, servo de César? Não, ele não clama assim. Ele clama: Jesus, servo do rei Herodes? Não, de jeito nenhum. Sabe o que ele clama? Ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha pessoa. Era desse jeito, porque ele conhecia qual era a fonte da onde Jesus estava vindo, e se ele sabia de qual fonte Jesus ele era, ele estava clamando a pessoa certa, como se fosse uma espécie de comparação. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o cego de Jericó recebeu o milagre da visão e passou naquele momento ali acompanhar a pessoa maravilhosa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, tudo aquilo que você coloca nas mãos de Jesus, como o próprio Saul colocou nas mãos de Davi, tudo dá certo e nada dá errado, porque Jesus está na frente, está no controle de tudo. Mas, pastor Erasmo, tem base bíblica para isso? É claro que sim, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele estava ali, pregando para uma multidão já fazia tempo, e ali aquela multidão, Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte: eu tenho dó desta multidão, eu tenho pena desta multidão, eu tenho compaixão desta multidão, porque já estou comigo, já fazem aí, quem sabe aí pelo menos 3 dias, e eles não comeram nada até agora. Eu tenho pena e compaixão desta multidão, dai-lhe voz de comer. E os discípulos começam a colocar empecilho daqui, outro empecilho acolá, e Jesus, ele pergunta: o que é que vocês têm? Olha, Senhor, nós não temos nada aqui neste local, a não ser 5 pães e 2 peixinhos que é desse menino. Pois bem, a Bíblia diz que os discípulos pegam aqueles 5 pães e 2 peixes na mão daquele menino e logo colocam na mão de Jesus. E na hora que eles pegam os 5 pães e 2 peixes e colocam na mão de Jesus, tira da mão do menino, passa pela mão dos discípulos e coloca na mão de Jesus, o que acontece? Jesus, ele começa a dar graças a Deus e a dizer: Pai, abençoe este pão para toda essa multidão, para toda essa multidão, para toda essa humanidade, e esses peixes também. E logo era Jesus pegando aquele pão, começando a partir e o pão crescendo. Era Jesus partindo e o pão crescendo. Era Jesus partindo e o pão crescendo. Era Jesus pegando os peixes e começando
passando ali, pedindo aos discípulos para distribuir, e começou a distribuir. E a Bíblia diz que todos comeram, saciaram a sua fome, e dali ainda sobrou pelo menos 12 cestos cheios, que todos eles ali tiveram como sobra. Eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, tudo aquilo que você pega e coloca na mão de Jesus, sacia a tua fome espiritual, sacia a tua sede espiritual, sacia a tua vida emocional, e ainda tem sobra para você repartir a tua bênção com várias e inúmeras pessoas, para a glória do nome do Senhor. E nesse momento, meus irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês nesta noite, em o nome de Jesus de Nazaré, tudo aquilo que está dificultoso na tua vida, eu te aconselho a fazer o seguinte: pega tudo isso, coloca nas mãos de Jesus, que você vai ver na hora que tiver nas mãos de Jesus, Jesus vai pegar esse teu problema, essa tua dificuldade, e vai multiplicar isso aí, transformando para uma questão de bênção, para uma questão de vitória, para uma questão de regozijo na tua vida. Mas você tem que tomar uma decisão, e a melhor decisão que você tem a fazer, quem sabe você esteja dizendo o seguinte: mas pastor Erasmo, eu não tenho nada para entregar nas mãos de Jesus, mas eu digo que você ainda tem. E o que é que eu tenho? Você tem a sua vida, você tem o seu espírito, você tem a sua alma, e você tem o seu corpo para entregar nas mãos de Jesus. Eu peço a você, meu querido irmão, minha irmã, eu digo para você e pergunto para você o seguinte: olha para dentro de você e veja como é que está a tua vida. A sua vida está acabada nos vícios, a sua vida está acabada no pecado, a sua vida está acabada na iniquidade e na doença, desse jeito que está a tua vida. Mas faz o seguinte: muda esse cenário, pega a tua vida, entrega nas mãos de Jesus, que no próximo culto, quando nós estivermos aqui, você vai ver que a tua vida ela vai ser transformada da água para o vinho, porque Jesus é o mesmo que faz milagres, é o mesmo que transforma, e tudo aquilo que é entregue nas mãos do Criador, tem a plena certeza que Ele certamente, e muitas pessoas hoje em dia andam dizendo aí, não, porque certamente nós observamos que fulano de tal é um lixo, ciclano de tal é um lixo, porque está na droga, está na prostituição, está traindo o marido, está traindo a mulher, está no vício, está na cocaína, está tomando da número 1 a 51, mas sabe o que eu quero te dizer? Ainda que a humanidade venha considerar estas pessoas, ou quem sabe até mesmo a sua pessoa, meu querido irmão, como lixo, não se preocupa não, não se preocupe em levar esse nome não, porque Jesus, Ele é o Deus da reciclagem, Ele pega o lixo e transforma em um luxo para a glória do nome do Senhor. E nessa noite levante a mão e glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, porque Jesus está aqui. Aleluia. E nessa noite eu quero orar por todos vocês em nome de Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos, nessa hora, encerrando aqui essa minha palavra. Eu quero perguntar nessa noite, em o nome de Jesus de Nazaré, se tem alguém que em nosso meio aqui nessa noite quer receber e aceitar Jesus como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador de sua vida, levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer receber a Cristo? Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Tem alguém que quer receber ao Senhor como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador? Não tem ninguém, que Deus continue a abençoar. Mas vou fazer uma oração por você aqui nesse momento, meu irmão, minha irmã. Tenha plena certeza. Pegue nessa noite o seu problema. Entregue nas mãos de Jesus, que você vai ver a vitória que Ele há de te dar para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem realizado nessa noite, através de tudo, em todo este culto, ó Deus. A tua palavra foi ministrada. O rei Saul, ó Deus, entregou todo o seu exército na mão de Davi, e a vitória foi certa. E a tua palavra nos diz que é tudo que nós entregamos, ó Deus, nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo dá certo, tudo é transformado em um grande milagre para a glória do Senhor. Então, ó Deus, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de enfermidade, seja enfermidade que a medicina já desenganou, qualquer adversidade, nós repreendemos, ó Deus, entregamos tudo isso em tuas mãos e pedimos, ó Deus, que através desta oração o Senhor venha transformar, ó Deus, tudo isso em um milagre, em uma vitória e em um regozijo, em uma alegria para a glória do nome do Senhor. É o que nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória, amém? Pode sentar, glória. Boa por esta palavra. Glória, né, irmão?
Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, né? Quero agradecer, nós estamos terminando, irmãos, quero agradecer ao nosso irmão José, que tem nos servido o seu lar, a sua casa, o espaço no seu terreiro, para nós falarmos da presença de Deus. Louvado seja Deus. Quero agradecer aos nossos irmãos e irmãs que têm nos visitado, também tirado um pouquinho do seu tempo no seu lar. Está aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, né, irmão? Nossa igreja que nós congregamos é aqui a Assembleia de Deus, unidade do Senhor.